Ao longo das 5 aulas anteriores, vimos passo a passo como se constrói uma casa de gesso. Hoje, você vai ter mais uma oportunidade de ver algumas das técnicas utilizadas na construção. Selecionamos os pontos considerados mais importantes de cada etapa da obra. Por isso, aproveite para rever nesta aula aquilo que você deverá ter completo domínio na hora de pôr a mão na massa. Fique esperto, pois a aula já começou. Aula 6. Revisão geral. Antes de voltarmos à obra, vamos relembrar com o Diogo o tamanho e a importância da cadeia produtiva do gesso. Pois é, o gesso tem muitas possibilidades de uso, mas você sabe de onde vem a gipsita? Não? Pois saiba que 95% do gesso produzido no Brasil sai daqui de Pernambuco, mais precisamente da região do Araripe. O polo gesseiro do Araripe está situado no extremo oeste do estado de Pernambuco. Esta região abriga um dos maiores depósitos exploráveis de gipsita do continente americano e se estende numa área de 24 mil quilômetros quadrados, incluindo terras de outros estados. São aproximadamente 1 bilhão de toneladas de minério bruto, sendo 230 milhões de toneladas de gipsita de alta pureza. Tudo isso representa apenas 18% das reservas brasileiras. Entretanto, é do polo gesseiro do Araripe que sai 95% do gesso produzido em nosso país. Não são apenas as empresas de extração de gipsita que operam na região. Existe toda uma cadeia produtiva que envolve a própria mineração, as indústrias que beneficiam a gipsita, a comercialização e distribuição do gesso e produtos derivados. Além disso, estão presentes também empresas do ramo da construção civil, indústrias de máquinas e ferramentas, fabricantes de explosivos, indústria química e fabricantes de embalagens. Todas essas empresas reunidas geram 12 mil empregos diretos e mais 60 mil indiretos. Esse complexo produz 2,6 milhões de toneladas de gesso ao ano. Ao concluir este curso, você também estará fazendo parte desta cadeia produtiva, pois utilizará os produtos derivados da gipsita na construção das casas de gesso. A eficiência de seu trabalho como gesseiro é um fato que contribuirá para a expansão desse tipo de casa. O sucesso da casa de gesso depende diretamente das qualidades da casa, em comparação com os sistemas de construção convencionais. Já pensou nisso? Assim, vamos iniciar nossa revisão com um passo muito importante: marcação das divisórias. Então, João, por onde vamos começar? A gente vai começar a marcação pelas paredes de fora. Depois a gente marca as paredes de dentro. Não esqueça de usar o esquadro em todas as marcações. Você agora vai usar as seguintes ferramentas: linha de pedreiro, perfil 2x4 de alumínio, lápis, esquadro e trena. Marque com a linha de pedreiro cada uma das paredes, de acordo com o projeto, posicionando a linha sobre a face externa da parede. Você continua a marcação das paredes externas do mesmo modo. Para facilitar o seu trabalho, você pode usar um esquadro como este aqui. Antes de marcar as paredes internas, nós vamos conferir os ângulos das paredes externas. Para isso, continuaremos a usar o esquadro, que é o nosso melhor amigo nessa fase da obra. Conferido? Tranquilo, então. Os blocos das paredes externas medem 10 centímetros. Então, com a trena, o esquadro e o lápis, meça e marque a linha que representa a face interna da parede. Assim você terá marcado no piso a mesma largura do bloco de gesso a ser instalado.
O traçado de uma divisória perpendicular algumas vezes apresenta problemas. As paredes devem formar um ângulo reto, de 90 graus. Nem mais nem menos, porque a mínima diferença vai desalinhar uma das paredes e prejudicar o encontro com outras divisórias. Como é que a gente faz para saber se esse ângulo está correto? Existem duas maneiras, usando um esquadro ou usando uma regrinha simples. Veja como é que se faz. Com a ajuda do esquadro, confira se o ângulo que você traçou tem realmente 90 graus. Faça assim. Agora veja como se marca sem o esquadro. Primeiro, trace duas linhas paralelas com uma distância de 30 centímetros entre elas. Depois, meça 40 centímetros em uma das linhas e marque no piso. Em seguida, trace uma linha com 50 centímetros na diagonal e marque o ponto de encontro com a outra linha paralela. Una os dois pontos encontrados nas paralelas e trace uma linha. Observe como os ângulos formados nos quatro cantos têm 90 graus. A partir desta marcação, você pode obter o esquadro de todas as outras paredes. Lembre-se que você pode conferir usando proporções maiores, ou seja, traçar linhas maiores para obter o esquadro. Consulte o manual para outras proporções. Você já sabe por que a marcação é importante. Ela facilita a perfeição do alinhamento e da junção das divisórias. Aliás, junção é outro ponto fundamental quando lidamos com os blocos de gesso. Engastamento ou junção das divisórias de gesso. A junção entre duas divisórias também é chamada pelos técnicos de engastamento. As divisórias se encontram de duas maneiras. Dizemos que elas se encontram em forma de L ou em forma de T. Quanto às técnicas usadas, também existem duas formas: por penetração transpassante ou por penetração a meio bloco. Inicialmente, vamos realizar apenas a junção por penetração transpassante. Vem comigo. Neste ponto, nossa marcação mostra que essas paredes se encontram aqui. Esse é um tipo de junção em T. Este tipo de encontro ocorre com frequência entre as divisórias internas de uma casa ou apartamento. Existem duas maneiras de realizar a junção ou engastamento de duas paredes em T. Por enquanto, vamos ver o método de penetração transpassante. Aqui nós fizemos a primeira fiada de blocos, colando esta parede na outra. Até aqui, nada de novo, não é? Veja por que a gente chama de junção por penetração transpassante. Quando vem a segunda fiada, este bloco transpassa o bloco da outra divisória, desse jeito. Na terceira fiada, o bloco transpassante será o desta parede aqui. A cada fiada que se levanta, deve-se alternar os blocos que transpassam, formando uma trama. Veja neste esquema como funciona o encaixe das paredes pelo método de penetração transpassante. Observe a alternância dos blocos. Agora veja mais um pouco os nossos colegas em ação. As divisórias com engaste em L são como essas aqui. Se encontram em suas extremidades, formando um L. Aqui também foi usado o método de penetração transpassante. Veja como foi feito. Execute a primeira fileira das duas divisórias. Encaixe o bloco da parede número 1, colando na parede número 2.
Na segunda fiada, alterne os blocos, colando agora a parede número 2 na parede número 1. Em cada fiada seguinte, vá alternando os blocos das juntas, formando uma trama que garante a amarração das divisórias. Alguns gesseiros que já trabalham no mercado, às vezes cometem um erro básico. Não prestam atenção ou não dedicam devido cuidado na hora de rejuntar os blocos de gesso. O resultado é um acabamento de baixa qualidade. E isso não é notado somente pelos instrutores, mas por qualquer pessoa que olhe para a casa. Um grande erro é pensar que, por se tratar de uma casa popular, podemos dar um acabamento grosseiro. Acabamento é uma fase que exige esmero. Caprichar sempre é bom. Pense em cada casa que você constrói como se fosse a sua própria casa. Com esta atitude, você estará adquirindo hábitos que lhe trarão reconhecimento profissional. Portanto, preste atenção nesse próximo bloco. Chegamos à fase de acabamento. Daqui para frente, nós veremos técnicas que vão deixar a sua casa ainda mais bonita. E para começar, vamos falar sobre os blocos. Eles são fabricados industrialmente e apresentam ranhuras e linguetas para seu encaixe. Depois de instalados, os blocos apresentam desníveis entre si. Essas falhas devem ser cobertas com massa de gesso. Deve-se aplicar e espalhar a massa uniformemente, no nível da superfície da divisória. Isso é o que chamamos de rejuntamento dos blocos de gesso. Não se trata de um acabamento, mas de um procedimento obrigatório que você deve fazer, mesmo que a parede receba outros tipos de revestimento. Use a desempenadeira lisa ou espátula para nivelar e arrancar possíveis irregularidades. Além da aplicação no acabamento do rejunte de bloco de gesso, existem outras aplicações onde se pode utilizar a massa de gesso. Ela é utilizada no emassamento liso ou texturizado de paredes, por exemplo. Na hora de aplicar a massa de gesso como acabamento, devemos tomar alguns cuidados para garantir o sucesso da aplicação. Mas antes vamos ver como se prepara a massa. Use um balde para separar a quantidade correta da água para a mistura. Lembre-se que em seu manual há uma relação de proporções para você preparar a quantidade necessária e evitar desperdícios. Adicione lentamente a massa de gesso, polvilhando sobre a superfície da água. Deixe o pó absorver a água por cerca de 1 minuto, ou até ele ficar totalmente molhado. Misture com o auxílio de um agitador por cerca de 3 minutos, ou manualmente, por cerca de 5 minutos, até obter uma pasta homogênea e sem caroços. Aplicação da massa de gesso. Em alguns casos, o cliente quer dar uma caprichada no acabamento de sua casa ou apartamento. A nossa casa popular está quase pronta para ser entregue e nós vamos aproveitar para dar uma embelezada nela com algumas técnicas de acabamento. O que vamos fazer é aplicar a massa de gesso, não como rejunte e o reparo dos blocos, mas como acabamento mesmo. Para isso, é preciso que as paredes estejam curadas. A cura de uma divisória de gesso leva 24 horas. Vamos ver com os nossos colegas como se aplica essa massa. Vem comigo. E aí, João, vamos começar? Fala pro pessoal qual o primeiro passo. O lixamento. Exato. Vale dizer que toda a superfície deve ser lixada sem exceção. Então, mãos à obra. Bom trabalho, hein, gente? Agora é só limpar essa poeira. Limpe a superfície da parede com um pano semiúmido. Elimine as partes soltas com a ajuda do desempenho de aço. Antes da aplicação da massa de gesso, é necessária a aplicação de um fundo preparador ou selador sobre as divisórias de gesso. Isso facilita a aplicação da massa e evita defeitos futuros, como bolhas ou manchas. Como dissemos anteriormente, as paredes ou os tetos executados com os pré-moldados de gesso, que são os blocos e as placas, apresentam junções com filetes de cola ou desencontro dos elementos. Por isso, nós lixamos e aplainamos a superfície da parede. Você tem que obter uma superfície fosca com porosidade e rugosidade uniformes. Assim, se obtém uma impregnação por igual de toda a superfície, quando aplicamos o fundo nivelador de parede, ou seja, o selador. De preferência, a aplicação do selador deve ser realizada em seguida ao lixamento, para evitar que se sujem as superfícies já lixadas.
A massa de gesso pode ser aplicada em toda a superfície da parede por razões estéticas, ou em pontos isolados para a correção de pequenos defeitos, irregularidade, etc. Ela deve ser utilizada apenas em superfícies internas. Para aplicar a massa, você vai precisar do desempenho de aço e réguas. A execução do acabamento da massa de gesso envolve as operações de espalhamento e alisamento sobre a superfície e deve ser feita da seguinte maneira. Com o auxílio do desempenho de aço inoxidável, espalhe a primeira camada da massa de gesso, procurando cobrir toda a superfície. Assim que a primeira camada perder o brilho superficial, aplica-se a segunda camada, procurando corrigir toda a superfície e deixando a parede em condições de lixamento. Tem muita coisa que a gente pode pendurar na parede. Nas casas populares que você vai construir, os primeiros são o balcão da cozinha e a pia do banheiro. Antes de vermos esses exemplos, refresque a memória sobre a fixação de objetos nas divisórias. O gesso é mais resistente que muita gente pensa, mas como qualquer outro material, existem limites de pressão e carga que um bloco de gesso pode suportar. Muita gente acha que o gesso é frágil porque só conhece as placas que são usadas no teto como forro. Elas não precisam suportar a mesma carga que um bloco de gesso. Por isso, são mais leves e frágeis. Com um bloco de gesso, a coisa é diferente. Você viu na aula 2 os diferentes tipos de blocos, lembra? Vamos revê-los rapidamente. Bloco de gesso S ou Standard. Apresenta cor branca. É o bloco mais comum. Na nossa casa, usamos o Standard maciço de 10 centímetros. Bloco de gesso Hidro, de cor azul claro. É utilizado em áreas úmidas, pois ele é hidrófobo, ou seja, repele a água. Ele é recomendado para todas as divisórias de dobragem e de distribuição em áreas molhadas, como banheiro, área de serviço e na cozinha. Bloco de gesso GRG, de cor verde claro. São blocos de gessos especiais, reforçados com vidro, utilizados em paredes que receberão carga ou maior pressão. Bloco de gesso GR-GH, de cor rosa claro. São pré-moldados de gesso, reforçados com fibras de vidro e com aditivos hidrorrepelentes, ou seja, que repelem a água. Estes blocos são os mais robustos e reúnem as qualidades do bloco hidro e do bloco GRG. A casa popular que nós estamos construindo só recebe blocos hidro e blocos standard. Apesar de se recomendar o bloco GRG nas paredes que suportarão cargas, isso não quer dizer que a casa popular não possa ter nada pendurado nas paredes. Basta saber como fixar cada tipo de carga. Em função do peso, as cargas são divididas em 3 categorias: leves, médias e pesadas. Veja como se faz. Fixação de objetos leves, até 15 quilos. Para fixar objetos leves em blocos maciços ou vazados, são usados colchetes e pregos de aço. Desse de pendurar quadro, você só tem que respeitar a seguinte tabela: um prego para objetos até 5 quilos, 2 pregos para objetos até 10 quilos, 3 pregos para objetos até 15 quilos. Vamos dar um exemplo. O José está com este quadro que pesa 6 quilos. Vai precisar de 2 pregos para distribuir o peso do quadro. Você fixa os pregos na parede com um martelo, normalmente como se estivesse pregando em uma alvenaria de tijolos e argamassa. Fácil, não é? Agora, se o objeto que vai ser pendurado tiver entre 15 e 30 quilos, ele é considerado de peso médio. Então, você precisará fazer a fixação com buchas clássicas ou buchas autoperfurantes, que necessitam de uma máquina apropriada. Para isso, use uma furadeira, assim como se faz com uma parede de tijolos. Agora, se o objeto pesa mais de 30 quilos, já é considerado pesado. Aí você pode fixá-lo de 2 maneiras. Observe. Fixação transpassante metálica. Vamos fixar os armadores de rede nas divisórias. Para isso, usaremos o ponteiro e a cola de gesso. Depois de marcar o exato local desejado, fure a parede até o outro lado. Fixe o armador no local, depois dê o acabamento com a cola de gesso. Espere secar por 24 horas. Após a secagem completa da cola, a rede já pode ser usada.
Você sabe que até 15 quilos o objeto é considerado leve e pode ser fixado com simples pregos e colchetes metálicos. E sabe também que entre 15 e 30 quilos o objeto é considerado de peso médio e pode ser fixado com buchas. Se o objeto for pesado, é preciso usar um dos métodos que acabamos de ver. Mas se a partir de 30 quilos o objeto é pesado, qual é o limite de peso que uma divisória aguenta? Veja o que diz o Antônio. Olha, pessoal, o limite de carga para uma divisória de gesso é tão incerto quanto para uma parede de alvenaria clássica. E uma prova disso eu vou dar agora. Chega aí, pessoal. Isso, vamos sentar aí na rede. Juntos, nós temos aproximadamente 240 quilos. E como você vê, a parede suporta com segurança. Vamos lá, pessoal. Apesar de instalar apenas algumas peças na fase da obra, como o balcão, por exemplo, lembre-se que você é um gesseiro, e gesseiro tem que entender tudo sobre o gesso. No futuro, talvez você precise instalar outro tipo de objeto, num apartamento, numa galeria de arte, numa loja. Por isso, guarde bem a classificação do peso dos objetos e siga as regras. Veja agora a instalação do balcão de cozinha. Vamos instalar o balcão da cozinha. Aqui encontramos uma maneira muito simples. Vamos usar 2 mãos francesas e buchas de expansão. É isso aí, pessoal. Espero que as nossas aulas tenham lhe ajudado a compreender todas as etapas da construção de uma casa de gesso. O seu manual fica com você para a hora em que aquela dúvida pintar.